Você já imaginou que um simples clique no Google Street View poderia desvendar segredos escondidos pelo mundo? Pois é, meus amigos. Desde que essa ferramenta revolucionária foi lançada, a gente tem a chance de explorar cada cantinho do planeta sem sair de casa. E com isso, é claro, surgem cada história bizarra. De desaparecimentos misteriosos a lendas urbanas, hoje vamos mergulhar de cabeça nos mistérios mais fascinantes que foram resolvidos com a ajuda do Google Street View. Preparem o café, a pipoca, porque as coisas vão ficar tensas. Imaginem só, vocês estão lá, navegando pelas ruas do mapa, quando de repente se deparam com algo totalmente fora do lugar. Uma pista crucial, um detalhe sinistro, algo que ninguém nunca tinha notado antes. É de arrepiar, né? Nossa primeira parada nos leva para o estado ensolarado da Flórida, no ano de 1997. Imaginem a cena. Um carro é encontrado no fundo de um lago. Parece até roteiro de filme, né? Mas a história fica ainda mais sinistra. O carro estava desaparecido há 22 anos. E junto com ele, o mistério de um homem que nunca voltou para casa. William Moult, esse era o nome dele, desapareceu em 1997, deixando para trás um rastro de perguntas sem resposta. A polícia, na época, investigou o caso, mas a falta de pistas e a passagem do tempo transformaram o desaparecimento de William em um daqueles enigmas que parecem impossíveis de serem solucionados. A família, sem respostas, ficou devastada, a angústia corroendo cada fio de esperança a cada dia que passava. Mas o destino, meus amigos, adora pregar peças. Em um dia aparentemente comum, um morador local estava navegando pelo Google Street View, matando a curiosidade sobre a vizinhança, quando algo totalmente inesperado chamou sua atenção. Lá, no fundo de um lago, visível através da água cristalina, estava um carro. A incredulidade tomou conta dele. Seria possível? Um carro submerso? E se aquele fosse o carro de William Moult? Aquele que estava desaparecido há mais de 2 décadas? Aquele que a polícia tanto procurou e nunca encontrou? A adrenalina correu solta, e ele não pensou 2 vezes antes de contatar as autoridades. A polícia, então, iniciou uma operação para retirar o veículo do lago. E para a surpresa de todos, era ele mesmo. O carro de William Moult. E dentro dele, os restos mortais do homem desaparecido. A descoberta, tão chocante quanto libertadora, finalmente trouxe respostas para um mistério que assombrava a família por mais de 20 anos. Mas como diabos aquele carro foi parar lá? As investigações apontaram que William, provavelmente desorientado naquela noite, acabou dirigindo para dentro do lago. Um final trágico para uma história que parecia destinada a permanecer para sempre um mistério. O caso de William Moult é um exemplo incrível de como o Google Street View, essa ferramenta que usamos para explorar o mundo, também pode ser uma janela para o passado, revelando segredos há muito tempo esquecidos. E essa é só a ponta do iceberg, meus amigos. Preparem-se para as próximas histórias, porque a gente mal começou. Da Flórida, atravessamos o globo até o Japão, terra do sol nascente, e também de algumas histórias bizarras, que fariam qualquer um ter pesadelos. E acreditem, essa aqui é de gelar a espinha. Preparem-se para conhecer a lenda urbana do Homem da Máscara. Tudo começou em uma pacata cidade japonesa, onde moradores, navegando pelo Google Street View, se depararam com uma figura pra lá de sinistra. Um homem, vestido com roupas escuras, usando uma máscara branca fantasmagórica, parado na beira de uma estrada deserta. A imagem, perturbadora por si só, rapidamente viralizou, alimentando todo tipo de teoria da conspiração e lendas urbanas. A máscara branca, sem expressão, parecia encarar a alma de quem quer que ousasse fitá-la. Era como se o próprio vazio te observasse através da tela. Nas redes sociais, o bicho pegou. As pessoas especulavam sobre a identidade do homem misterioso. Seria um fantasma? Um espírito vingativo? Um ser de outra dimensão? A imaginação fértil da galera não tinha limites. A lenda do Homem da Máscara se espalhou como rastilho de pólvora, transformando aquele trecho da estrada em um ponto turístico macabro. Pessoas de outras cidades, e até mesmo de outros países, corriam para o Google Street View para ver com os próprios olhos a figura assustadora. A febre era tanta que até a mídia internacional cobriu o caso. Mas como sempre digo, a realidade pode ser mais estranha do que a ficção. E não demorou muito para que a verdade por trás do Homem da Máscara viesse à tona. Preparem-se para a decepção, ou alívio, dependendo do ponto de vista. O homem misterioso era na verdade um funcionário do Google. Isso mesmo, meus amigos. Ele estava apenas fazendo seu trabalho, coletando imagens para o Street View.
quando foi imortalizado como uma lenda urbana. A máscara, nada mais do que um acessório para proteger sua identidade. Simples assim. A revelação, é claro, dividiu opiniões. Teve gente que ficou aliviada, outros decepcionados com a explicação mundana. Mas uma coisa é certa: a história do Homem da Máscara serve como um lembrete de como a nossa mente, muitas vezes, busca explicações extraordinárias para coisas que, no fundo, são extremamente simples. E vocês? O que fariam se cruzassem com o Homem da Máscara no Google Street View? Correriam para as colinas ou tirariam um print para guardar de recordação? Capítulo 3. O mistério do navio abandonado. Da Terra do Sol Nascente partimos para um dos lugares mais inóspitos e misteriosos do planeta, o deserto da Namíbia, na África. Um lugar de paisagens deslumbrantes, mas também de segredos ancestrais e mistérios que desafiam a lógica. É nesse cenário épico que encontramos o nosso próximo caso, o enigma do navio encalhado. Imaginem a cena. Vocês estão navegando pelo Google Street View, explorando as dunas douradas da Namíbia, quando, de repente, se deparam com algo totalmente inesperado. Um navio, um gigante de aço, imponente e misterioso, encalhado no meio do nada. Como diabos ele foi parar lá? Aquele navio fantasma, solitário em meio à vastidão do deserto, despertou a curiosidade de muita gente. As teorias, é claro, não demoraram a surgir. Seria um navio pirata, carregado de tesouros, que se perdeu no tempo? Um navio alienígena, que fez um pouso forçado no deserto? Ou, quem sabe, um portal para outra dimensão? A história do navio encalhado na Namíbia rapidamente se espalhou pelo mundo, atiçando a imaginação de aventureiros, caçadores de tesouros e teóricos da conspiração. Afinal, o que um navio estaria fazendo no meio do deserto, a quilômetros de distância do mar? A verdade, meus amigos, como sempre, é muito mais pé no chão do que a nossa imaginação fértil poderia supor. O navio, na verdade, se chama Edward Bolen, e não era um navio pirata, nem alienígena, nem um portal para outra dimensão. Ele era um navio cargueiro alemão que, em 1909, durante uma forte tempestade, encalhou na costa da Namíbia. O Edward Bolen, outrora um símbolo de força e imponência, sucumbiu à fúria da natureza e ficou à mercê do tempo. Aos poucos, o deserto foi engolindo o navio, transformando-o em uma espécie de ruína marítima em terra firme. O Google Street View, mais uma vez, serviu como uma janela para o passado, revelando um pedaço esquecido da história. O Edward Bolen, hoje, serve como um lembrete da força implacável da natureza e da nossa insignificância diante dela. E vocês? O que acharam da história do navio encalhado? Já tinham ouvido falar do Edward Bolen? Compartilhem suas teorias nos comentários. Capítulo 4. O cão perdido e o final emocionante. Preparem os lencinhos, porque a história de hoje é daquelas que aquecem o coração. Do outro lado do mundo, em uma pequena vila na Itália, um caso emocionante provou que o Google Street View pode ser muito mais do que apenas um mapa online. Ele pode ser um instrumento de esperança, um elo entre pessoas e seus entes queridos, e nesse caso específico, um verdadeiro cupido para um reencontro emocionante. Tudo começou quando um cachorro, cheio de energia e com um coração maior que o mundo, escapou de sua casa, deixando sua família desesperada. Dias se transformaram em semanas, e a esperança de encontrar o cãozinho diminuía a cada minuto. Cartazes foram espalhados, buscas foram organizadas, mas o paradeiro do nosso amigo peludo continuava um mistério. A família, devastada, já não sabia mais o que fazer. Aquele vazio na casa, antes preenchido pela alegria do seu companheiro de 4 patas, era como uma ferida que se recusava a cicatrizar. A tristeza era tanta que parecia que o mundo havia perdido a cor. Mas o destino, meus amigos, é uma caixinha de surpresas. Em um dia como outro qualquer, um grupo de amigos da família, navegando pelo Google Street View, decidiu dar uma olhada na vizinhança. Quem sabe, por um acaso do destino, viam o cãozinho perdido. As ruas da vila, familiares e aconchegantes, desfilavam pela tela do computador, quando de repente, um detalhe chamou a atenção de um deles. Lá, no canto da tela, quase imperceptível, estava ele. O cãozinho perdido. A emoção tomou conta do grupo. Seria ele mesmo? O coração disparou, a esperança reacendeu, e a notícia se espalhou como um rastilho de pólvora. A família, incrédula, correu para o computador para ver com os próprios olhos. E não era que era ele mesmo? A alegria foi indescritível. Lá estava o seu amado cãozinho, imortalizado pelo Google Street View,
passeando tranquilamente por uma rua próxima. Aquele registro, que a princípio parecia banal, havia se tornado a chave para o reencontro tão esperado. Guiados pelo Google Maps, a família percorreu as ruas da vila, seguindo os rastros virtuais do seu amado cãozinho. E não demorou muito para que o reencontro, emocionante e cheio de lambidas, acontecesse. A história do cãozinho perdido que foi encontrado graças ao Google Street View é um exemplo lindo de como a tecnologia, muitas vezes vista como fria e distante, pode nos conectar de maneiras que jamais imaginaríamos. É a prova de que a esperança, assim como a vida, sempre encontra um caminho. E essa foi mais uma história incrível que o Google Street View nos proporcionou. No próximo vídeo, exploraremos mais mistérios e curiosidades que essa ferramenta revolucionária revelou ao mundo. Fiquem ligados! E aí, pessoal? O que acharam dessas histórias? É impressionante como o Google Street View, além de nos ajudar a encontrar lugares, também pode ser uma ferramenta poderosa para solucionar mistérios, né? Essas histórias mostram como a tecnologia, muitas vezes criticada por invadir nossa privacidade, também pode ser uma poderosa ferramenta para resolver mistérios, trazer respostas e até reunir famílias. Mas até onde devemos ir com isso? É aquela coisa, né? A gente vive em um mundo onde a tecnologia avança cada vez mais rápido, e com ela, surgem novas possibilidades e desafios. O Google Street View nos lembra que o mundo ainda guarda muitos segredos. Quem sabe o que mais está escondido esperando para ser descoberto? Talvez você seja o próximo a desvendar um mistério. E você? Já encontrou algo estranho ou curioso no Google Street View? Compartilhe nos comentários. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias surpreendentes como essa. Valeu, galera!